O Grenal, e este é decisivo, o primeiro no próximo domingo da Arena da decisão do Gauchão 2015. Participe do nosso debate no nosso Twitter, @donosdabola, ou da nossa fanpage no Facebook, ou ainda através do e-mail donosdabola@band.com.br. Central Band do Esporte, alô João Batista Filho, boa tarde. Que camisa, hein, garoto? Não está me ouvindo. Tudo bem, boa tarde, Meneghete, boa tarde a todos que estão nos assistindo. O diretor executivo do Grêmio, Rui Costa, confirmou ontem à tarde para os repórteres que estavam acompanhando o treinamento do Grêmio na Arena que o atacante Kleber Gladiador, ele irá mesmo deixar de treinar no Grêmio. Por ter entrado na justiça, o jogador não mais precisa ir ao CT Luiz Carvalho e fazer o treinamento. Ele treinava em turno oposto aos demais colegas. E agora, nem isso. O Kleber pede uma rescisão imediata. Ele quer a liberação total para depois discutir valores na justiça. O Kleber pretende, segundo ficamos sabendo ontem na Arena, ir jogar em uma outra equipe. Meneghete. Obrigado, João. Domingo é dia de Grenal e a decisão do Campeonato Gaúcho começa com o Grêmio colocando força máxima no clássico e o Inter ainda escondendo o jogo. Acabou a desculpa, né? Agora não tem mais como fugir do Grenal. Falta pouco para o primeiro clássico da decisão do Campeonato Gaúcho. 4 anos que o Grêmio não ganha o título, briga por o título, sempre brigou pelo título nesses 4 anos, é porque nesses confrontos as equipes que o Grêmio enfrentou foram melhores. Esperamos nós sermos melhor. Respeito muito a trajetória e o que Filipão fez uma carreira espetacular. Depois, na hora de jogo, obviamente tentaremos vencer e tentaremos dar uma alegria para a torcida. Isso vale ainda mais para o Inter. Antes, Diego Aguirre não queria falar do Grenal porque estava focado na Libertadores. Afinal, o jogo contra o The Strongest valia a classificação para os colorados. O time é um mistério. Titulares, reservas, misto. Vamos ver com quem que ele optar. Claro que a decisão todo mundo quer jogar, mas tem que respeitar também a opção dele. E espero que todos aí estejam à disposição. É melhor perguntar para o próprio treinador do Inter. Já tenho definido a equipe. A equipe vai começar jogando com... Não, vamos ver. Não dá para ter certeza de nada, até porque a Aguirre optou pelo revezamento de jogadores ao longo da temporada. E agora, vai mudar a estratégia no Grenal? Ele vinha sendo cobrado, né, pelo rodízio que fazia durante as competições do Campeonato Gaúcho da Libertadores. E hoje ele está provando aí que tem um time na mão, o grupo que ele coloca em campo está se conhecendo bem, está se conhecendo melhor. O Grêmio não tem nada a ver com isso e até fechou a maior parte do treino na Arena. Enquanto todo mundo só falava em Libertadores, o Grêmio ficou quietinho. Passou quase despercebido justamente em uma semana Grenal. Isso pode dar muitas vantagens ao tricolor. Será? É 50-50, né? Não tem... São duas equipes grandes, é o maior clássico, obviamente, do Rio Grande do Sul, um dos maiores do Brasil. As duas equipes chegam num bom momento, né? Apresentando um bom futebol. E não tem favorito, né? Nesse período, deu tempo de Christian Rodrigues se recuperar após um mês em tratamento de uma lesão muscular. O uruguaio apareceu treinando normalmente e pode começar jogando. Mas para ele atuar, alguém tem que sair. Entre os homens de frente, Brian Rodrigues é o mais contestado. Marcou apenas um gol em 10 partidas pelo Grêmio. Com isso, Luan seria o atacante mais avançado. Se as escalações geram dúvidas, o mesmo não se pode dizer do clima da Arena do Grêmio no domingo. O tricolor espera quase 50 mil torcedores, entre gremistas, colorados e aqueles que irão, mais uma vez, frequentar o setor de torcida mista. A festa está preparada, pois é na Arena que o gauchão começa a ser decidido. O Filipão, que gosta de um mistério, ele tem essa possibilidade do Christian Cebola, né? Poder jogar, eu não acho que não é por aí, eu acho que ele não joga, acho que fica no banco. E vou lembrar, sem certeza que o Rec, o Zé Aldo e o Ribeiro vão lembrar, o Chico que é mais novinho, né? Mas já leu novo. muito. Em 1996 o Grêmio foi para o segundo jogo decisivo. Em 96 ele já estava. Contra a Portuguesa no Estádio Olímpico, tinha perdido o primeiro jogo lá por 2-0, o segundo gol foi do Galo de falta. O Grêmio precisava fazer o placar de 2-0 e o Arce tinha o seu tornozelo que era
Se não uma bola de vôlei, uma bola de bocha. O Filipão fez o Arsenal na semana inteira, lá nos campos do Grêmio, lá no Cristal, lá em frente ao Jockey Club, e o jogador fez uma espécie de uma proteção e jogou com uma chuteira um número maior. Parece que calçava 38, 39 e jogou com uma chuteira 40, para poder entrar aquela proteção. Jogou e o Grêmio foi campeão brasileiro. Então, o Filipão adora esse tipo de situação, esse tipo de mistério. Mas neste clássico, o mistério está com o Internacional. E o Rec estava lembrando aqui de uma frase que o Aguirre disse agora pela manhã na sua coletiva, Rec. Terminou agora a coletiva do Diego Aguirre. Se é que terminou, ele estava dizendo o seguinte: eu não tenho por que me preocupar agora com o Libertadores. Vou me preocupar só com o Grenal de domingo. E aí dá uma ideia de que o Internacional, mais do que focado, vai com o que tem de melhor. Mas vamos combinar o seguinte: se tem um Grenal para o Inter ir com a força máxima, é esse. Então, me parece lógico. É verdade. Então, e é o mais difícil, né? Me dê uma razão plausível eu te dou. para o Internacional ir de time misto. O Inter jogou o Campeonato Gaúcho com 2/3 da competição com o seu time planejamento misto. do Inter foi esse. Que planejamento? Então, porque o Internacional, Ribeiro... Eu posso discutir o planejamento, mas ele existe. Exatamente, estou com o Chico. Porque eu acho que tu percebeu, Ribeiro, tu tem alcance para isso. O Internacional já... O presidente Romildo Bolzan, ontem à noite no Band Sport Show, deu uma entrevista para esse cidadão aqui engravatado, José Aldo Pinheiro, e disse o seguinte: o Grêmio jogou todas as fichas nesta competição. Então o Grêmio se entregou de corpo e alma no Campeonato Gaúcho, coisa que o Internacional não fez, e daí porque eu credencio o Grêmio como o favorito, não que o Inter não possa ganhar. Mas o Internacional renegou a competição. O Internacional largou o Campeonato Gaúcho. Jogou ou com o seu time C, ou com o time misto, ou com o time B. Meneghetti, eu vou fazer uma figura que é muito forte, mas é pra... Olha o risco. O Caxias também se entregou de corpo e alma no Gauchão. E não vai ganhar. Entende? Não, o Grêmio pode se entregar de corpo e alma, isso não significa que vai ganhar. Não, claro que não garante, não garante. Mas está focado, está priorizando. Então, a justificativa é essa. Por que o Inter jogaria com o time misto? Porque jogou a competição 2/3. Agora, toda tese um dia vai ser confirmada ou desmentida. É verdade. Sempre se diz o seguinte: não tem favorito em Grenal. Sempre teve favorito em Grenal. O Inter da década de 70 era favoritaço em cima do Grêmio. Podia ganhar os Grenais com dificuldade. Não tem essa diferença, né? Não, mas ganhava os Grenais com dificuldade. Às vezes ganhava um campeonato com um ponto a mais só. Tu vai pensar de 3 a 0. O Inter da década de 70 era melhor e ganhava mais. O Grêmio dos anos 80 e 90 era melhor e ganhava mais. O Inter dos anos 2000 era melhor e ganhava mais. Beleza. Agora, esse ano pode contrariar tudo. O Internacional, teoricamente, é superior, mas o Grêmio, por estar mais focado, pode ganhar o campeonato em cima de alguém que é superior. Não é só... Mas a discussão que eu estou tentando fazer aqui, Ribeiro, agora é se o Inter vai com time misto, reserva ou titular. Eu acho que tem a ver com o foco. Tem a ver com o foco, porque eu acho que o Internacional está focado na final. Tá. Vamos essa frase do Aguirre. É time misto com o D'Alessandro, já não é time misto, gente. Vamos combinar. E o Zé Aldo já quis aposentar o D'Alessandro. Com o D'Alessandro não é time misto, é um misto titular. É um misto quente. Aí é um time titular com alguns desfalques. Mas são 10 desfalques. Tá bem, é o time titular. Hoje eu vou provocar o Zé Aldo aqui, na televisão. Ele disse que o Zé Aldo diz que o D'Alessandro está em fase de pré-aposentadoria. Quem disse isso? O REC me levantei do apito final. O REC está sendo... Não, o Chico é testemunha. O REC está sendo cruel comigo e com os fatos e com a realidade que está posta. Primeiro, cruel porque ele tem a simpatia do chefe do nosso superintendente. Segundo... Não, isso aqui, nós estamos em 5 para debater aqui. Segundo, o Ribeiro já tem a tua simpatia, o Ribeiro já. Segundo, que a realidade é assim, ó. A direção do Inter, comissão técnica, departamento de futebol, fisiologia e tudo mais, decidiu, e com acerto, que D'Alessandro não tem mais condição atlética de jogar todos os jogos, pena de sofrer uma lesão muscular grave de longo período de recuperação. Vou te dar um dado. Então, foi o único. Então o Inter foi o único que ficou de fora de várias partidas pelos mesmos motivos. Eles têm outros pré-aposentados como o Juan. Sabe qual é o melhor desempenho físico do Inter? D'Alessandro. Mas peraí, Zé, toda vez que o time titular do Internacional jogou, o D'Alessandro jogou. Então, cadê essa lógica? Todas as vezes que o time titular do Inter jogou, o D'Alessandro jogou. Essa lógica é a lógica de quem trabalha com o atleta. Mas eu não e que vejo considera a condição atlética. Eu não vejo o D'Alessandro sendo preservado, eu vejo o time sendo preservado. O D'Alessandro é preservado, o Nilmar é preservado e o Juan também é preservado. No Campeonato Gaúcho, Zé. O Inter pontualmente tem preservado jogadores que ele considera estratégicos e que atleticamente não tem condições de jogar todos os jogos. Discordo. O Internacional não preserva este ou aquele jogador. Preserva o time titular, porque não está nem aí pro Campeonato Gaúcho. Tanto é que se fala em 2 times.
Se fala em 2 times. Claro. E vou invocar o testemunho já há 2 temporadas de Paulo Paixão, que contratado foi chamado à sala da presidência pelo Giovanni Luigi e disse: no ano passado os jogadores tiveram muitas lesões musculares, nós temos uma média etária alta e há alguns jogadores que são estratégicos. Paulo Paixão foi recomendado a dar um tratamento muscular e tratamento físico diferenciado a jogadores, e entre eles estava D'Alessandro. 2 anos depois, Claro, ele tem 34 anos, né? 2 anos depois se estabeleceu, e aí me parece que está caracterizado o termo inicial da fase pré-aposentadoria, que ele não deva jogar todos os jogos, porque ele é fundamental para o Inter e ele não tem condições de jogar todos os jogos. Queiram ou não, esta é a realidade com a qual nós estamos convivendo. O Paulinho lá me corrige pelo ponto aqui, esse aparelhinho mágico aqui, que diminui as besteiras que eu digo em cada programa, não evita totalmente. Se não me engano, o Internacional jogou 18 partidas no Campeonato Gaúcho. O Internacional jogou com os reservas em 11 oportunidades e 7 vezes apenas com os titulares. Paulinho, acho que eu estou sendo correto, né? Então, bingo, parabéns, Paulinho, que me deu essa informação ao longo da semana. Peraí, só um pouquinho. Sim. O Internacional, então, jogou 7 vezes com os titulares. Nas 7 vezes, jogou o time titular com o D'Alessandro. Se não jogou um jogo que está suspenso, que estava machucado. Então, não é uma preservação do D'Alessandro, do Nilmar, do Juan. Não, é do time titular. O Inter tem como filosofia, como estratégia isso, gente. Agora, se o Zé Aldo partir do princípio dos 34 anos, o Hever está pré-aposentado, o Juan está pré-aposentado, o Nilmar está pré-aposentado. O Zé Roberto o Alex está pré-aposentado. O Zé Roberto estaria o quê? O Zé Roberto já está jogando do INSS há 8 anos. É o melhor jogador do Inter na temporada, Zé Aldo. Mas nós não estamos discutindo se é bom ou se é ruim. Nós estamos discutindo o momento atlético e uma pré-aposentadoria por força da sua incapacidade o momento atlético de jogar. É excepcional. Sim, excepcional. É tão excepcional que ele joga apenas alguns jogos pensados por importância. Como alguns jogos, ele jogou todos os jogos da Libertadores e todos os jogos que o time titular do Inter jogou. Não tem um tratamento especial para o D'Alessandro. O Rodrigo Dourado foi preservado tanto quanto o D'Alessandro. Eu acho que a gente teria que pegar, para ser justo, né, um histórico, talvez nem por isso que o D'Alessandro se irrita. Talvez do ano passado, do outro ano, para saber se houve essa regularidade no time titular. Mas eu não preciso pegar, a gente sabe. Mas é que pode coincidir, né? É que sabe o que é? Pode coincidir, Meneghetti, poupar o time. 5 anos que ele é o melhor jogador do Inter. Faz 5 anos que ele é o melhor jogador do Inter em cada temporada, gente. Olha, eu não vim preparado para debater o D'Alessandro. Olha aqui, ó. Mas tem que debater Grenal, né? Então tem que debater o D'Alessandro. Aquela frase, que é o homem Grenal, né? Aquela frase do Fernandão pesou muito. A história da zona de conforto caiu quase tudo nos ombros do D'Alessandro, porque naquele ano ele jogou 7 ou 8 jogos só, ou 9. E aquilo ali ficou tão marcado, tão entranhado nas críticas, que parece que sempre ele não vai conseguir jogar. O D'Alessandro é tão importante que Juan também vive uma fase pré-aposentadoria. Não se discute Juan, mas se discute D'Alessandro. O Inter jogou 26 jogos com 26 formações diferentes. E há vários jogadores que jogaram no time que alguns consideram A e outros no time que consideram B. Os mesmos jogadores circularam pelas duas equipes. O que não está se compreendendo, é que Diego Aguirre, com um pensamento diferente do tradicional que nós temos aqui, adotou um método de utilização de todos os seus jogadores e criou 2 equipes equivalentes que elas só mudam com a troca de 3 jogadores. Eu tenho sustentado isso. Isso eu discordo, Zé Aldo. O Inter tem uma equipe melhor do que a outra. Por 3 jogadores que fazem a diferença. Como? Não é por 3 jogadores que fazem a diferença. Arangues, Nilmar e D'Alessandro, eles flutuam nos dois e alteram. O Inter tem um time titular, que é o que joga a Libertadores da América. E tem um time reserva, então, o que Paulão às vezes tem alguns titulares para jogar o Gauchão. O Paulão é titular. Foi colocado como titular nesse jogo. O Paulão só foi porque estava com 2 cartões o Alan Costa, Essa é a verdade que não foi dita, que o outro até trouxe no nosso Ele botou na conta física do Alan Costa que estava emendando 3 jogos. Ele não quis dizer que o Alan Costa estava com 2 cartões e quis dar moral para o Paulão. E agora zeram os cartões, né? Sim. Essa frequência com circulação de jogadores está criando em nós uma confusão. Nós estamos entrando estamos cometendo um erro e nos transformamos numa dúvida completa. O Inter tem jogado, sim, por exemplo, o Nilton é titular ou é reserva? Ele foi titular até bem pouco. Ele foi titular até bem pouco. Ele foi porque ele foi contratado para ser titular, mas não correspondeu e perdeu a posição. Ele perdeu a posição. Ele é reserva. Ele era titular. Ele queria jogar contra a Laú lá, por exemplo. O Nico, na época que o Inter precisou fazer retrancão, era titular.
Porque havia 3 zagueiros e 2 centro-médios, quando a gente precisou decidir com o Emelec lá. O Vitinho foi titular no começo, não correspondeu, virou reserva. Também, eu acho isso mérito aqui. Tu usaste uma frase há pouco de que o Inter não estava nem aí para o Campeonato Gaúcho e por isso usou o time reserva em boa parte dele. Eu concordo contigo, o Inter não estava nem aí para o Campeonato Gaúcho, e o Inter não está para o